A gente parece que vai, com o tempo passando, evoluindo em alguns aspectos e em outros a gente anda de lado ou anda para trás, né? Numa das situações mais lúdicas na memória afetiva das pessoas, e tem uma geração toda que não viveu isso, e a minha viveu, e eu participei ativamente desse fenômeno, que é a soltura de balões, viveu isso intensamente e passou pela fase em que isso se tornou crime, né? Assim como é crime também utilizar cerol em linha de pipa, essas coisas assim. Mas de balões parece que a coisa tem ganho contornos ainda mais sofisticados. E tá difícil. Ontem nós tivemos a queda de um balão, aqui perto, inclusive, numa subestação, teve uma queda em Alphaville. A Mayra de Jaimo está acompanhando essa situação. Oi, Mayra, boa tarde. Oi, Ronald, Zaidan, boa tarde para vocês e para todos os ouvintes. Pois é, Ronald, mesmo com a proibição, essa prática de soltar balões ainda é muito no Brasil. Essa semana foram vários os casos que colocaram pessoas em risco. Um balão caiu em cima de uma fiação elétrica em Curitiba e provocou queda de energia em um bairro inteiro, praticamente o bairro do Jardim Botânico. Centenas de casas ficaram sem luz por pelo menos uma hora. Na Grande São Paulo, um balão atingiu um prédio residencial e outro caiu dentro de uma empresa. Outros 3 passaram por cima de Viracopos, em Campinas, e um deles chegou a cair dentro da área do aeroporto. Tudo isso nesse fim de semana. Na semana passada, o susto foi no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, depois da queda de um balão em cima de uma aeronave. Inclusive, chegou a pegar fogo ali no local, mas os funcionários conseguiram apagar. No Brasil, fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime ambiental, com pena de 1 a 3 anos de prisão e multa. E se colocar em risco a aviação, essa pena pode chegar a 5 anos de reclusão. Só que essa lei não inibe a prática. Só no ano passado foram apreendidos 129 balões e 257 pessoas foram presas. E nas redes sociais, tem grupos ali falando abertamente sobre isso, postando fotos, trocando informações, marcando encontros e até vendendo balões com valores que vão aí de 20 a mais de R$250. E os balões, eles são de tamanhos muito variados. Tem aqueles caseiros que a pessoa até faz em casa ali com madeira, com alguns itens básicos, até os mais sofisticados. E as pessoas correm atrás desses balões quando eles caem, como aconteceu inclusive nesse fim de semana com o balão que caiu em uma empresa em São Bernardo do Campo, para pegar algumas partes e conseguir revender ou aproveitar. Todo mundo sabe que é crime, que é errado, mas mesmo assim é um mercado gigantesco. A gente conversou com a Polícia Ambiental, eles destacaram, claro, os riscos, que principalmente por ser nessa época do ano, a época de soltar balão, porque o céu está mais azul, tem mais vento entre outono e inverno, a umidade do ar está muito baixa também, então o risco de incêndio é muito grande, de danificar a vegetação, de machucar animais, e em áreas urbanas também de prejudicar pessoas, de atrapalhar a aviação, o que é muito grave, mas falta investigação. A gente está entrando em contato com a Secretaria de Segurança Pública para cobrar medidas, porque a gente vê que isso é aberto, tem nas redes sociais, é muito explícito e mesmo assim a gente não vê um resultado, uma apreensão tão grande dessas pessoas, Ronald. Se foram apreendidos 129 balões, significa que outros milhares foram para o céu, porque a fiscalização não é capaz. Eu recebo sistematicamente vídeos de solturas de balões, principalmente no domingo pela manhã. Isso acontece muito no domingo pela manhã. Só fazendo uma pequena correçãozinha, essa época do ano aqui, para soltar balão você precisa ter menos vento, não mais vento, né? O vento é um inimigo para a soltura de balão. Então é exatamente não ter brisa é o que importa para quem lida com isso. Esses preços que você falou aí, Mayra, sem dúvida são coisas caseiras para quem quer soltar um balão em casa, alguma coisa assim. Esses balões que causam esses estragos aí que a gente tem visto, ou tem o risco diminuído pela ação, né, de bombeiros, de polícia e tudo mais, esses balões aí são de brincadeira, né? Porque os balões gigantes, esses piores, eles custam milhares de reais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, está sendo fabricado agora. Ele está dividido em várias partes do Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil. Um balão de 76 metros de altura.
76 metros de altura para tentar bater um dos recordes de maiores balões já soltos no Brasil. Eles não fazem uma agenda e divulgam essa agenda nas redes para você ir lá enxergar quando é um balão gigante. Não fazem isso. Eles divulgam privadamente e um pouco antes de acontecer. Só quem está diretamente envolvido na soltura é que sabe. O resto, quem é do métier, recebe um pouquinho antes e aí se desloca. Ontem, por exemplo, em Santa Isabel, subiram vários balões. Vários. E no Rio de Janeiro ontem, Mayra, só para você ficar estupefata, eu recebi um vídeo também de um balão que estava sendo solto de 32 metros de altura e na filmagem da soltura desse balão aparece um carro de polícia, mas ele não estava ali para pegar o balão ou levar embora. Era uma viatura de polícia que estava assistindo o que o pessoal estava fazendo ali na soltura. O negócio é complexo, é grande, é gigante e não tem jeito se não tiver fiscalização, apesar de ser bastante difícil chegar no dia, na hora, no local. Em São Paulo ontem teve uma soltura que teve até helicóptero. Até helicóptero teve. O balão não subiu porque a polícia chegou na hora e o tempo fechou, literalmente, para quem estava tentando fazer isso. É grande o negócio, viu, Mayra? Pois é, Ronald. A polícia fala que está investigando, mas que a dificuldade é que muitas vezes a fabricação desses balões também é muito espalhada. Então eles fabricam para justamente despistar a polícia cada parte em um local. Exatamente. E, curiosamente, eu achei que no interior a prática seria mais intensa, mas a polícia disse que não, que na região da Grande São Paulo é a região onde eles mais encontram a fabricação desses balões. Exato. O balão é dividido em partes, então a parte de metal é feita num lugar, a parte de decoração é feita em outro. O balão é dividido no que eles chamam de cones, cada lugar faz um cone diferente, depois aí se juntam para fechar o balão de maneira definitiva. É um processo de engenharia. Olha, se não fosse nocivo, seria um trabalho elogiável, pela complexidade para se transformar aquilo em arte. Só que é uma arte que pode matar pessoas, pode destruir patrimônio, não é algo simples de ser resolvido, mas só com ação mesmo. E com exemplos, né? É que a gente vai conseguir evoluir nessa questão. Valeu, Mayra. Bom trabalho para você. Para vocês também. Valeu.